Como é possível economizar tributo, otimizar a sua realidade fiscal e financeira através de inteligência e de planejamento tributário. Olá, sou o professor André Belfort, advogado tributarista. Criei esse canal com o objetivo de dividir com você um pouco da minha experiência em temas como planejamento tributário, proteção patrimonial e recuperação fiscal. A proposta desse canal ela se confunde um pouco com a história da minha própria vida. Eu, enquanto empresário, sempre tive muita dificuldade com uma série de temas, porque na realidade do empresário brasileiro nós acabamos aprendendo com a própria prática, ou seja, os ensinamentos, a vivência, ela acontece no dia a dia. Ocorre que essas experiências podem ficar muito caras para nós. Muitas vezes você aprende sobre temas ou aprende coisas que são muito importantes num momento de um problema, num momento já remediando uma situação e não prevenindo-a. E com o tempo eu comecei muito cedo. Eu lembro-me que com 12 anos mais ou menos eu já estava trabalhando, já estava desenvolvendo coisas e desde muito pequeno estudei pouco. Estudava em escola pública e não tinha o estudo como principal ferramenta. Entendia que trabalhar era muito mais importante que fazer qualquer outra coisa. E com o tempo eu fui entendendo que trabalhar sem a devida estratégia e trabalhar, empreender, fazer negócios sem estratégia de negócio podia sair muito caro. E aí com o tempo eu fui aprendendo e desenvolvendo coisas, mas como falei anteriormente, pagando um preço muito alto. E aí, depois, passei a me tornar consultor de empresas e pequenos negócios e desenvolvendo, através dessas experiências, todo um conhecimento, todo um know-how. E aí foi interessante que durante toda essa experiência, há mais de 15 anos lidando diretamente com pequenas empresas, eu pude perceber que 3 eram os principais pontos que impediam uma empresa de ter sucesso ou não. O primeiro dele sempre é as pessoas, ou seja, as pessoas são quem tocam os negócios, as pessoas elas que cuidam dos processos de uma empresa, têm as ideias, desenvolvem os projetos, então somente através das pessoas é que é possível se tocar um negócio. A segunda coisa é a falta de processo, ou seja, de procedimento dentro da empresa. Uma empresa, ela tem processo, ou seja, como é que você compra, como é que você vende, como é que você atende o cliente, como é que você estoca uma mercadoria, como é que você planeja um serviço, tudo isso são procedimentos que uma empresa precisa ter. E a terceira grande coisa, que é onde eu dedico a minha vida hoje, é a questão tributária. Os tributos numa empresa, eles representam uma média de 38% do seu faturamento bruto, podendo chegar a quase 60% do faturamento líquido de uma empresa. E é interessante essa terceira e última parte que eu quero falar com vocês, é que eu cresci ouvindo que qualquer empresa no Brasil que pagasse todos os tributos quebraria. E foi interessante que durante toda a minha experiência eu vi várias empresas e pequenas empresas que sequer pagavam impostos quebrando. E vi grandes empresas que estavam completamente em dia com a sua carga fiscal, realizando várias aquisições, crescendo, ampliando negócios. Com o tempo eu fui entendendo que não era bem assim, porque as grandes empresas elas não simplesmente pagam mais impostos, elas pagam impostos de maneira inteligente. É o que nós chamamos de planejamento tributário, algo que fica muito longe das pequenas e médias empresas também, porque acaba não fazendo parte do dia a dia desses empresários temas como esse. Assim, o objetivo desse canal é trazer um pouco da minha história como consultor, como psicólogo de empresa e agora como advogado, totalmente voltado para a área tributária. Como falei anteriormente, hoje me dedico exclusivamente a temas como planejamento tributário, proteção patrimonial e recuperação fiscal. Assim, busco levar de maneira preventiva para empresas todo um processo de inteligência, tentando otimizar aquela realidade. Só que no Brasil a gente tem um grande desafio, porque aqui a gente aprendeu que advogado é aquele que resolve o litígio e não aquele que evita o litígio. E essa é a minha grande proposta com esse canal, é dividir com vocês a minha experiência de como é possível fazer coisas, tocar coisas, desenvolver negócios de maneira preventiva e como é possível economizar tributo, otimizar a sua realidade fiscal e financeira através de inteligência e de planejamento tributário. Obrigado por estar aqui. Se inscreva no nosso